Caio Suon aparece no jogo de realidade virtual Fantasy Defense como o filho mais jovem da prestigiosa família do Marquês. Ele foi um dos membros da família Suon envolvidos em grandes eventos no início do jogo, mas durante o encontro com o personagem principal, Caio é brutalmente derrotado e acaba morrendo de maneira patética após apenas um golpe de um Minion invocado pelo vilão. Isso marcou como protagonista extra, e agora esse extra é o nosso protagonista. Beliscando sua busca com força, Caio sentiu uma dor aguda, percebendo que aquilo não era um sonho. Ele se encarou no espelho, perplexo, gritando, se perguntando como havia possuído um personagem tão insignificante quanto ele deveria ser Lee Hai-woo, o jogador de maior pontuação no mundo de Fantasy Defense. Fantasy Defense é um jogo de defesa, com o tema de fantasia que se tornou um grande sucesso global em 2030. O jogo é conhecido por seu nível de dificuldade extremamente alto, e, mesmo após 10 anos, ninguém conseguiu zerá-lo. Apesar disso, sua natureza viciante e mecanismos desafiadores o mantiveram incrivelmente popular. Os jogadores ganhavam pontos em classificação globais, com base em como jogavam e completavam missões, com missões raras e itens aumentando significativamente suas pontuações. Por 10 anos de vida real, Lee Han-woo esteve completamente imerso no jogo, dominando tudo, desde círculos mágicos raros até combinações lendárias de criação. Com a pontuação esmagadora, ele se tornou uma lenda viva como jogador de maior classificação global. Mas agora, possuindo um personagem extra, ele se perguntava como poderia sobreviver nesse mundo, quando ele era o protagonista equipado com os melhores talentos não conseguiu zerar o jogo. Ele se lembrava vividamente do destino de Caio, porque jogou o jogo muitas vezes. O objetivo final em Fantasy Defense era parar as forças das trevas, e quem invocava essas forças sombrias era ninguém menos que o segundo filho da família, Adel, buscando usurpar a chefia da família. Adel recorreu a poderes sombrios, instigando uma rebelião. No final, o território Celtion tornou-se uma fortaleza para as forças das trevas, que há muito cobiçavam as terras humanas. Em meio aos caos, o impotente Caio foi facilmente morto. Deitado na cama, Caio pensou que poderia simplesmente deixar o território antes que a rebelião começasse. No entanto, ele sabia que havia um problema maior. Caio tinha uma doença conhecida como Hero. Hero é uma condição em que os canais de manas dentro do corpo são bloqueadas. Nesse mundo, mana é a fonte tanto de aura quanto de magia, e fornece a energia essencial para a sobrevivência. Aqueles com canais de manas bloqueados, como os pacientes de Hero, não podem absorver os nutrientes necessários para a vida e o crescimento, e a maioria morre antes de completar 20 anos. Caio sabia que a única cura para Hero era absorver mana da natureza para o corpo. No entanto, como seus canais de mana estavam bloqueados, isso era impossível. Em outras palavras, ser diagnosticado com Hero era equivalente a receber uma sentença de morte. Diagnosticado ainda jovem, Caio havia caído em desespero, tomado pelo medo da morte, pela ansiedade sobre o tempo que lhe restava e pela frustração de sua incapacidade de lutar. Eventualmente, ele se tornou amargurado e não demorou muito para que Caio se tornasse uma vergonha para a família. No final, seu pai, chefe da família, o confinou em um anexo. Furioso, Caio gritou que deveriam achá-lo uma piada por desprezá-lo. Em um excesso de raiva, ele agarrou algo por perto e lançou uma cadeira contra a parede, gritando para que todos simplesmente morressem, deixando claro que Caio estava além de esperança. Mesmo no jogo, Lee Han-woo tinha visto Caio como um caso perdido. Ele olhou ao redor do seu quarto, pensando que Caio estava tão corrompido que nem mesmo sua doença terminal despertava qualquer simpatia. Ele decidiu reavaliar a situação e se viu perplexo ao perceber que o homem que havia possuído era Caio, o filho mais novo do Marquês, mas de uma família condenada. Caio não tinha talento para esgrima ou magia, não tinha expectativa de vida ou a personalidade terrível, a pior reputação e ainda estava confinado pelo chefe da família. Naquele momento ele percebeu que estava realmente condenado. Ficasse ou fugisse, ele morreria, preso em uma situação sem saída. Frustrado, ele gritou: "Como se espera que eu sobreviva nesse mundo com umas estatísticas tão horríveis? Não é normal receber alguma habilidade de trapaça quando você se reencarna? Como uma janela de status ou algo assim?" De repente, uma luz apareceu atrás dele. Quando olhou para trás, viu círculos brilhantes flutuando no ar. Confuso, ele estendeu a mão para um deles, se perguntando o que eram, já que nunca tinha visto nada assim antes. Assim que ele tocou um deles, explodiu liberando uma luz intensa, deixando-se perguntar o que estava acontecendo. Do nada, uma mensagem do sistema apareceu, mostrando que ele havia despertado. Ele foi concedido 2 novos talentos, a janela de status foi desbloqueada, e ele agora podia usar Insight, que ativaria automaticamente. Chocado ao ver a janela de status aparecer, ele examinou empolgado. Notou que um dos talentos que ele recebia era Caminho de Mana. Embora soubesse que o talento Insight permitia ver especificações detalhadas, ele nunca tinha encontrado o Caminho de Mana antes. Ele pensou que, a julgar pelo nome, deveria estar relacionado à magia,
Lembrou-se de que o melhor talento mágico deveria ser companheiro de mana, mas sua intuição lhe disse que isso era bem extraordinário. Sentiu que era um talento de alto nível e começou a acreditar que agora poderia fazer algo. Ele tocou outro círculo flutuante, que entrou pela sua mão e foi para suas veias. Ele ficou chocado ao sentir a energia percorrendo seu interior. De repente, sua mão se contraiu e quando olhou para ela, viu a obstrução bloquear o caminho de mana. Ele então ordenou que a mana se movesse de acordo com sua vontade. Fechando os olhos, ordenou que ela perfurasse o Hero. A mana respondeu à sua vontade, e quando ela moldou em forma de broca, ele seguiu seu comando e começou a perfurar a obstrução do seu corpo. Ela continuou direcionando até que conseguisse romper o Hero. Empolgado, ele viu que funcionou. A mana estava fluindo, embora tivesse alcançado apenas até o cotovelo. Ele sabia que continuasse a reunir mana e abrir os canais poderia superar a barreira do Hero. Sentiu uma onda de alívio percebendo que não morreria. No dia seguinte na cozinha, uma criada estava preparando um prato e se sentia satisfeita por terminá-lo. Ela o pegou pensando que deveria levá-lo para Caio rapidamente, antes que esfriasse. No entanto, um grupo de outras criadas apareceu e ordenou que ela não entregasse a refeição para o Lorde Caio. Ela as encarou confusa, enquanto elas desviavam o olhar com desdém. Uma das criadas, Rai, explicou que decidiram parar de servir Caio por um tempo como uma forma de protesto por seu comportamento. Ela acrescentou que, após ficar com fome por alguns dias, Caio poderia mudar de atitude e instruiu a criada a parar de colocar comida para ele. As outras criadas concordaram com ela. Apesar das ordens, a criada respondeu calmamente para que fizesse o trabalho delas, que ela faria o dela. Rai ficou furiosa com sua resistência e perguntou se ela achava que ela era uma nobre. Sem aviso, Rai deu um tapa na bandeja de sua mão e a criada a encarou com surpresa ao ver a comida espalhada pelo chão. Rai, ainda furiosa, decidiu saber se a criada ainda se achava nobre, zombando dela por ter sido vendida como escrava após a queda de sua família. A criada permaneceu em silêncio, recolhendo a bandeja do chão enquanto Rai gritava para ela não ser tão arrogante. Ignorando o desabafo, ela continuou juntando os pratos, o que deixou Rai ainda mais irritada. Rai levantou a mão para dar um tapa na criada, exigindo saber se ela ia continuar ignorando-a. Mas, felizmente, o homem entrou na cozinha a tempo. Ele perguntou alto o que estava causando toda aquela confusão. As criadas ficaram chocadas ao vê-lo. Era Leonhardt. Uma das outras criadas perguntou por que Leonhardt estava na cozinha. Mas ele ignorou a pergunta e percebeu a refeição no chão. Entendendo que era para Caio e as outras criadas estavam causando problemas, ele mandou a criada preparar a refeição novamente e levá-la rapidamente para Caio. Surpresa com a ordem, ela respondeu um simples sim, enquanto as outras duas criadas ficavam de lado. Ela voltou a apressar as preparações enquanto Leonhardt a observava em silêncio. Enquanto isso, no quarto de Caio, ele estava examinando seus talentos internos e o caminho de mana. Ele pensava que usando esses dois talentos poderia mudar o destino da família Celtic, tendo jogado Fantasy Defense por 10 anos. Ele possuía informações que quase pareciam prever o futuro. Além disso, ele havia nascido em uma família com grande poder e riqueza, como os Celtic. Isso significava que não era impossível bloquear as forças das trevas. Então ele decidiu tomar uma atitude e se concentrar em 3 tarefas principais. Primeiro, ele iria limpar os canais de mana e superar a barreira de Hero. Segundo, ele aprenderia magia, já que os caminhos de mana eram especializados em magia. Fazia mais sentido se tornar um mago do que um cavaleiro. Segundo, ele precisava evitar a queda da família do Marquês. Quanto melhor a família estivesse, melhor seria para ele. A família do Marquês da Celtic era forte em reputação, habilidade e riqueza, um escudo importante para ele. Como o território deles ficava nas periferias, ele não precisava se preocupar com a política da capital. Terceiro e mais importante, ele precisava reunir talentos para se preparar para o grande ataque das forças das trevas nos próximos anos. Ele precisaria de aliados fortes. Usando seu talento de percepção, ele decidiu selecionar pessoas com potenciais e torná-las suas, para que pudesse se formar uma força confiável. Confiante, ele pensou que construir sua força certamente sobreviveria. Para reunir talentos, ele deveria começar por perto. E já que estava na família da Marquesa Celtic, Leonhardt seria um bom ponto de partida, pois ele era um tanque bem útil no jogo. Nesse momento, alguém bateu à sua porta. Uma criada entrou e informou que havia trazido sua refeição. Surpreso, ele tentou se lembrar de uma memória vaga, tentando descobrir qual era seu nome. Enquanto pensava, o sistema apareceu de repente, mostrando que sua talentosa percepção havia sido ativada. O sistema informou que o alvo era baixa patente, e uma janela de status apareceu à sua frente. Ele percebeu que, com a percepção, agora podia ver informações das outras pessoas. Ele viu que o nome dela era Erciel, 12 anos, com um talento chamado Amiga Eterna dos Espíritos. Suas características eram descritas como fria e diligente, e seu nível de afeição era 30. Ele ficou chocado ao ver o talento dela e se concentrou nisso. A Amiga Eterna dos Espíritos era um talento de invocação de espíritos de alto nível. Sem perceber, ele havia se aproximado bastante dela, e só então saiu do transe. Ela, educadamente, lhe desejou uma boa refeição.
ao que ele respondeu com um simples sim. Enquanto ela se afastava, ele se perguntava como alguém com talento para se tornar uma invocadora de espírito genial estava trabalhando como empregado em um lugar como aquele. Um ano atrás, em um leilão, o anfitrião cumprimentou o público, prometendo-lhe algo especial, um item que não encontraria facilmente em outro lugar, algo que mal eles conseguiam adquirir. Kai estava entre o público. O anfitrião então apresentou uma garota, apresentando-a como a terceira filha da família Benhal, caída, Erciel. O público ficou surpreso, enquanto a anfitriã enfatizava sua natureza bem educada e inteligente. Apesar de seu status de nobre caída, a convidou a dar em lances. O leilão começou em 50 moedas de ouro, subindo rapidamente para 70, depois 90. Ao lado de cá estava Leonhardt, que o instigou a ir embora, comentando que leilões de escravo não valiam seu tempo. No entanto, Caio levantou a mão e fez uma oferta de 300 moedas de ouro por fiel, chocando tanto Leonhardt quanto o anfitrião. O anfitrião, de olhos arregalados, anunciou o lance, perguntando se alguém desejava dar mais. Leonhardt, surpreso, perguntou a Caio se ele realmente pretendia continuar com aquilo. Ele questionou o que seu pai pensaria disso, mas Caio, irritado, gritou para Leonhardt parar de incomodá-lo, dizendo que ele podia gastar seu dinheiro como quisesse e que seu pai não se importava com o que ele fazia. Quando o anfitrião declarou Erciel vendida por 300 moedas de ouro, Caio correu para o palco tirando sua máscara. Aproximando-se dela, ele disse firmemente: "A partir de agora você me pertence." Após sair do leilão, Caio liberou Erciel de suas correntes, dizendo que ela não era mais uma escrava e que podia ir para onde quisesse. Erciel, surpreso com suas palavras, hesitou, enquanto Caio se virava para ir embora. Ela estava confusa sobre para onde deveria ir e o lembrou que ele acabara de dizer que ela pertencia a ele. Isso pegou Caio de surpresa. Ela correu para a frente agarrando seu casaco e declarou que o seguiria. Caio a encarou por um momento, suspirou e disse para ela fazer o que ela quisesse. Refletindo sobre essa lembrança de como Caio havia conhecido Erciel, ele percebeu que eram as memórias de Caio. Ele concluiu que Erciel havia se tornado uma criada na família Marquês porque Caio a escolheu depois de resgatá-la de ser vendida como escravo, após a queda de sua família. Essa realização o fez ver quanto Erciel havia suportado tão jovem. Ele também notou que havia se fundido completamente com Caio, chegando a sentir suas emoções. O sentimento compartilhado de abandono e potência contra o destino. Ele foi trazido de volta ao presente ao provar a comida que Erciel havia trazido, surpreendido com o quão ela era boa. Ele perguntou se ela mesma havia preparado. Erciel, assustada, correu de volta para verificar se algo estava errado. Caio a tranquilizou, dizendo que a comida estava deliciosa e elogiou suas habilidades culinárias, até pedindo para que ela preparasse novamente no futuro. Embora surpresa com o elogio, ela concordou. Logo depois, o sistema mostrou que a afeição dela havia subido para 35. Ele considerou que, dadas as circunstâncias dramáticas em que Erciel e Caio haviam se conhecido, não era uma pontuação de afeição particularmente alta. No entanto, considerando o comportamento delinquente passado de Caio, era um milagre ela ter alguma afeição por ele. Ele se lembrou de que, em Fantasy Defense, não havia um NPC chamado Erciel com talento de magia espiritual. Isso levou a acreditar que ele provavelmente havia morrido durante a rebelião interna da família Marquês, antes que suas habilidades pudessem se desenvolver. Determinado a não deixar uma pessoa tão talentosa ser desperdiçada, ele jurou que dessa vez as coisas seriam diferentes. Caio então perguntou a Erciel se ela já havia pensado em aprender magia espiritual. Ela ficou surpresa, pois nunca havia considerado que teria talento para isso. Pela reação dela, Caio percebeu que ela provavelmente não tinha tido contato com magia espiritual, nem mesmo em sua própria casa. A magia espiritual era conhecida por ser particularmente cara para aprender, algo que uma família nobre de classificação inferior como a dela não podia pagar. Caio decidiu assumir a responsabilidade por seu treinamento e disse para ela começar a pensar em aprender magia espiritual. Apesar de sua relutância inicial, ele deixou claro que ela não havia opção de recusar. Ele se aproximou dela e explicou que ela precisava seguir suas palavras, pois agora era sua responsabilidade. Erciel, surpreso com sua seriedade, o encarou por um momento antes de corar de timidez. O sistema indicou que a afeição dela por ele aumentou para 50, e ela acabou concordando em seguir suas instruções. Alguns dias depois, Caio se deparou com Leonhardt. Quando tentou sair de seu quarto, ele exigiu que Leonhardt saísse do caminho, pois pretendia sair. Leonhardt calmamente recusou, informando a Caio que ele não poderia sair sem a permissão do mestre. A frustração de Caio atingiu o limite e ele explodiu, perguntando se esperava que ele ficasse trancado para sempre. Leonhardt manteve a calma, lembrou a Caio das ordens dos mestres, perguntando se ele havia esquecido o motivo de seu confinamento. A dura lembrança despertou uma onda de medo em Caio, que recordou que, devido ao seu comportamento delinquente, o Marquês de Surion o havia confinado em seu quarto. No entanto, Caio sabia que não tinha muito tempo, e ao olhar ao redor viu as partículas de mana flutuando no ar de seu quarto, percebendo que precisava agir logo. Desde que descobriu que podia abrir seus canais de manas,
Caio veio absorvendo a mana de seu quarto todos os dias, embora não fosse suficiente para abrir os canais de uma vez, como havia acontecido no primeiro dia, e a mana se acumulava gradualmente em seu corpo, como ponto de experiência em um jogo. Seu estado físico melhorava com o tempo, mas ainda não era o suficiente para curar completamente Erciel. Isso significava que ele precisava sair para reunir mais mana. Sorrindo, ele disse a Leonhardt que não iria muito longe, apenas uma caminhada curta para se exercitar. Leonhardt, surpreso com a justificativa, comentou que era a primeira vez que Caio dava explicação. Isso irritou Caio, que exigiu saber por que Leonhardt pensava dele. Leonhardt respondeu que, como guarda-costas de Caio por anos, era a primeira vez que ouvia dizer algo assim. Caio percebeu que sua reputação era tão terrível a tempo que seu nível de confiança era praticamente zero. Ele perguntou quem teria pensado em Leonhardt. Todas as pessoas seriam uma parede impenetrável. Parecia que raciocinar com ele era quase impossível. Leonhardt era atualmente o guarda-costas de Caio, mas em Fantasy Defense ele era um personagem altamente famoso, com excelentes habilidades tanto de defesa quanto de ataque, além de um imenso potencial. Leonhardt podia ser desenvolvido até se tornar um cavaleiro de nível capitão, e era frequentemente usado como tanque em grupos. Os jogadores o adoravam no seu traço de lealdade, que garantia que ele nunca os trairia. No jogo original, após a queda da família Marquês, Leonhardt se tornava um cavaleiro errante e podia ser recrutado pelo jogador. No entanto, como a rebelião do segundo filme ainda não ocorreu, Leonhardt ainda estava estacionado na mansão Surion. Caio não pôde acreditar que ele era um indivíduo tão talentoso e estava sendo desperdiçado como uma mera babá para um delinquente como ele. Ele se perguntou o que a Ordem dos Cavaleiros de Surion estavam fazendo. Então perguntou a Leonhardt por que ele estava ali, o que surpreendentemente irritou Leonhardt. Leonhardt perguntou seriamente se Caio tinha algum problema com ele e seu guarda-costas. Caio entrou em pânico ao ver que a afeição de Leonhardt caiu 60 pontos. Apressadamente, Caio explicou que não tinha problema com Leonhardt pessoalmente, mas não conseguia admitir que Leonhardt era tão talentoso fazendo um trabalho tão mundano. Leonhardt respondeu que estava apenas seguindo as ordens do mestre. Isso fez Caio perder a paciência, percebendo que a lealdade de Leonhardt não era a ele, mas a seu pai, Rimon Surion. Caio sorriu pensando nisso, e se perguntou quem gostaria de ser leal a um delinquente como ele. Mesmo assim, sabia que não podia deixar a situação continuar como estava. Ele disse a Leonhardt que precisava conversar com seu pai. Leonhardt notou algo diferente na postura de Caio, e Caio sorriu, pensando que uma vez que tivesse a atenção de Leonhardt, poderia conquistá-lo. Ele perguntou a Leonhardt se estava certo ao supor que ele concordaria, pensando silenciosamente que seu segundo projeto para recrutar talentos agora era Leonhardt. A atitude diferente de Caio chamou a atenção de Leonhardt, que perguntou o que ele estava tramando. Caio respondeu questionando o que Leonhardt queria dizer com tramando, mas logo percebeu que Leonhardt não confiava nele nem um pouco. Caio explicou que, por ter passado tanto tempo trancado em seu quarto, seus pensamentos haviam mudado. Quando Leonhardt perguntou o que ele queria dizer com isso, Caio sorriu e respondeu que havia decidido que queria viver por muito tempo. Leonhardt ficou chocado, incapaz de acreditar que Caio, alguém que havia desistido de tudo por causa de sua doença incurável, agora deseja viver mais. Meses antes, Rimon havia confidenciado a Leonhardt que Caio provavelmente não viveria além dos 20 anos. Além de não ter talento para magia, Caio também não era habilidoso em esgrima. Sendo mais jovem, ele não tinha chance de herdar o título da família. Apesar de tudo, Rimon insistiu que Leonhardt ficasse ao lado de Caio. Rimon perguntou a Leonhardt se ele o ressentia por tal decisão, mas após uma breve pausa, Leonhardt respondeu que era uma honra indescritível para qualquer um da Ordem dos Cavaleiros de Surion proteger um descendente direto da família do Marquês. Ao ver a lealdade de Leonhardt, Rimon explicou que não havia ninguém na casa do Marquês em quem ele pudesse confiar mais para proteger Caio, e implorou para que Leonhardt cuidasse de seu filho. Após alguma hesitação, Leonhardt se curvou e concordou. Agora, ao ouvir Caio falar sobre querer viver mais e pedir permissão para se exercitar do lado de fora, Leonhardt ficou em choque. Caio sugeriu que Leonhardt falasse com seu pai, confiante que Rimon entenderia. Em seguida, perguntou a Leonhardt se era aceitável que ele saísse. No entanto, Leonhardt moveu a mão para o lado, bloqueando o caminho de Caio, e firmemente disse que ele só poderia sair com a permissão do mestre. Caio coçou a cabeça, percebendo que Leonhardt era realmente teimoso. Em vez de continuar pedindo educadamente, Caio mudou o tom e ordenou que Leonhardt saísse do caminho, deixando claro que não queria repetir. Ele liberou um pouco de sua aura, sabendo que precisava sair para reunir mais mana. Caio olhou diretamente nos olhos de Leonhardt, deixando sua aura avançar. Leonhardt podia sentir que algo realmente estava diferente em Caio, mas mesmo assim não podia recuar. Leonhardt deu um passo à frente, liberando sua própria aura poderosa, lembrando a Caio que as ordens de seu pai são absolutas e devem se aplicar a ele também. Se Caio realmente quisesse sair, teria que passar por ele. Sentindo a pressão da intensidão assassina de Leonhardt, Caio deu um passo para trás, surpreso que Leonhardt estivesse dando tanta força para impedir uma simples criança de 13 anos.
Ele percebeu que se fosse um garoto comum, talvez estivesse paralisado de medo ou até desmaiado. Mas Caio sorriu, sabendo que estava longe de ser comum. Ele então disse a Leonhardt para manter sua palavra, surpreendendo o cavaleiro. Caio se aproximou dele e deu um leve soco em seu ombro, antes de passar confiante por ele. Leonhardt absorveu enquanto Caio passava por ele. Sua própria aura ainda estava ativa, sua expressão calma, mas resoluta. Virando-se, Caio perguntou como Leonhardt se sentia e apontou que ele havia passado por ele. Mais tarde, Caio estava do lado de fora, apreciando o ar fresco e alongando seu corpo com alegria. Ele refletiu sobre quanto tempo havia se passado desde a última vez que ele havia saído. Enquanto olhava ao redor, mesmo sendo apenas no jardim do Nexo, ele sentiu uma sensação de liberdade e maravilhou-se com a beleza do céu noturno, perguntando-se se sempre fora tão deslumbrante. Sua empolgação cresceu quando notou as partículas de mana espalhadas por toda a parte. Dominado pela empolgação, ele correu em direção a elas, pensando que iria devorá-las todas. Leonhardt ficou parado observando. Ele não esperava que Caio ficasse tão entusiasmado só de estar do lado de fora. Isso fez ele perceber que, afinal, Caio ainda era apenas uma criança. No entanto, Leonhardt ainda estava em choque, lembrando-se de como Caio havia conseguido passar por ele mais cedo. Isso o confundia, sabendo que Caio não havia treinado mana ou aura e não deveria ter sido capaz de resistir à pressão de sua intenção assassina. Enquanto Caio estava ocupado reunindo partículas de mana, ele deu uma olhada rápida em Leonhardt, que ainda parecia atordoado. Ele imaginou que Leonhardt ainda estava abalado pelo que havia acontecido antes, e sabia que o cavaleiro tinha todo motivo para isso. Fisicamente, Caio era apenas um garoto nobre de 13 anos que nunca havia participado de uma luta real, mas mentalmente ele era um veterano que havia sobrevivido a inúmeras guerras virtuais ao longo de 10 anos no jogo de realidade virtual Fantasy Defense. O jogo era famoso por sua representação realista de batalhas, e Caio havia sido desestabilizado para momentos de vida ou morte, visões horríveis, pilha de cadáveres e sensação de estar coberto de sangue. Então, suportar uma pequena tática de intimidação com uma intenção assassina de Leonhardt não era nada para Caio.